Nos anos 50, 1950, na Rússia, a pessoa não precisava fazer muita coisa para ser enviada para um campo de concentração e andar sobre a tundra gelada. Era só falar contra o regime ou alguma coisa contra Stalin que a pessoa era enviada para um campo de concentração e ali permanecia entre outros prisioneiros e também prisioneiras, inimigos do regime, inimigos do sistema daquele momento nesta região, a região da Rússia. Um dos detentos lá chama-se Boris Kornfield. A gente não sabe muito sobre a prisão de Boris, só sabe que ele era um judeu que se tornou médico e cuidava das pessoas no campo de concentração. Boris, no campo de prisioneiros, ele fez amizade com uma pessoa que seguia Cristo e começou a entender um pouco da palavra de Deus e do Antigo Testamento, e Boris esperava um Messias, e o amigo começou a contar para ele sobre Jesus no Antigo Testamento. E ele conseguiu fazer a ponte entre o Antigo Testamento e os Evangelhos, até que Boris aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Boris, num momento no campo de concentração, viu um guarda roubando o pão de um prisioneiro. E antes de ter um encontro com Jesus, ele teria deixado para lá. Mas nesse momento a consciência dele doeu muito. E ele foi sensibilizado e ele falou, denunciou o guarda. Os guardas guardaram aquela denúncia e logo estavam planejando uma vingança. Nesse meio tempo, Boris, atendendo um paciente terminal de câncer, começou a falar para o paciente, porque viu ali uma oportunidade de falar sobre Jesus que ele havia conhecido e que ele cria. Ele começou a falar para o paciente sobre o Jesus do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento, o Jesus que ele havia conhecido e entregado a sua vida. Entre uma anestesia e outra e as dores, o paciente dormiu. Passou um tempo e o paciente acordou querendo falar com o médico. Só que o médico não estava mais vivo. Os guardas do campo de concentração, com um martelo, haviam matado Boris Kornfield. Eu não sei a história do outro prisioneiro com câncer, se entregou a vida a Cristo. Mas eu sei que Boris aproveitou a oportunidade para colocar a sua vida nas mãos de Deus e informar e contar para quem estava por perto do que Deus fez por ele. Em Hebreus, nós lemos sobre os heróis da fé. Nós lemos sobre os heróis que estão aqui, por exemplo, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, a palavra diz assim, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, diz a palavra de Deus agora no verso 7, Noé, instruído, e vai falando dos homens e mulheres que colocaram a vida nas mãos de Deus, e Deus os preservou. Mas aí a gente chega no capítulo 11 e no verso 37, 36 e fala assim, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas de prisões. O 37 diz assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o verso 38 diz assim, os quais o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Como algumas pessoas descansam, descem à sepultura, dormem, sem ter sofrido, confiando e andando com Cristo. Outras sofrem muito e descem à sepultura depois de muito sofrimento, como Boris. Mas eu quero dizer para você, mesmo num caminho
de tranquilidade, abre e fecha aspas, ao viver o Evangelho, ou num caminho de muitas perseguições, Deus acompanha os dois caminhos. E Deus não abandona nenhum e nem... Ambos conhecem o poder de Deus. Hoje nós não entendemos porque alguns sofrem e outros não sofrem. Mas nós entendemos que Deus nunca quis o sofrimento para nenhum de nós. Porque Deus é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. E se em sua permissão Ele permite o sofrimento, é porque Ele tem planos lindos para a sua vida. E Ele tem sonhos para você. Hoje, se vivendo no sofrimento ou não, confie que Deus está ao seu lado. Hoje, vivendo num momento pacífico ou de turbulência, confie que Deus está perto de você. Hoje, lembre, Deus não desampara os seus filhos. E Ele guarda, e Ele protege, e Ele dá graça para cada momento da nossa vida. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te guarde hoje, e que Deus ilumine todos os seus passos, no nome de Jesus. Amém.